Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui o que são números decimais. E a ideia de decimal é quando aparece a utilização da vírgula, ou seja, o número é facilmente identificado ser decimal, pois na sua composição numérica aparece a vírgula, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse número, 1234,567. E aí é importante que você identifique nesse número e em qualquer outro número decimal as suas ordens, as ordens dos algarismos. Como assim? Comecemos aqui pela parte inteira. Lembrando que, em relação à vírgula, o que fica à esquerda dela é considerada como sendo a parte inteira. Em relação à vírgula, o que fica à direita dela é considerada a parte decimal. Bacana? Então nós temos aqui, olha só, esse número 4, que é o primeiro algarismo à direita da parte inteira, é em relação à ordem das unidades. Depois, esse número 3 é em relação à ordem das dezenas. Nós temos também o número 2, que representa a ordem das centenas, e o número 1, que representa a unidade de milhar, tá certo? Agora, olha só, por que aqui eu chamo de dezena? Porque esse 3 representa 30, já que, se eu considerar somente esses dois algarismos, aliás, reparem que eles formam o número 34. Então, é como se fosse 30 mais 4, onde o 3 equivale a 3 dezenas. Tá certo? E o 4 são as 4 unidades. É importante você identificar isso aí, pois nós veremos daqui a pouco que essa ordem ela será muito importante quando a gente for analisar a comparação entre números decimais. Perfeito? Outra coisa importante que eu quero te mostrar aqui é o seguinte. Essa vírgula não necessariamente ela só aparecerá, aliás, essa vírgula ela só aparecerá em números decimais. Mas, por exemplo assim, eu tenho aqui o número 5, por exemplo, tá bom? Se eu tiver 5,0 ou 5,00, por exemplo. Aí eu te pergunto, vem cá, desses 3 valores, qual deles é o maior? E eu te digo, nenhum. Por quê? Porque 0 após a vírgula, ele não tem utilidade nenhuma. Portanto, esses 3 valores, todos eles, esses 3 números, aliás, todos eles possuem o mesmo valor. Portanto, se eu esquecer esses zeros, não faz diferença nenhuma nesse número. E repare então que todos eles são iguais a 5. Tá certo? Então, o número inteiro, ele pode sim possuir vírgula. Só que esse número natural ou inteiro, na verdade, quando ele possuir uma vírgula, após essa vírgula eu só tenho algarismos iguais a 0. Por isso que o número natural, ele descarta essa vírgula, porque tendo após ela apenas algarismos iguais a 0, não há necessidade de escrevê-los. Perfeito? Ok. Agora, na parte decimal, ou seja, o valor que eu tenho após a vírgula, a ordem desses números ela vai aumentando da esquerda para a direita. Reparem que a ordem dos números naturais, ou da parte inteira, em relação à vírgula, ela vai aumentando da direita para a esquerda, tá? Aqui dos decimais é o contrário, é da esquerda para a sua direita. Então, esse 5, que é o primeiro algarismo logo após a vírgula, equivale aos décimos. Esse 6, que é o segundo algarismo após a vírgula, equivale aos centésimos. Assim como o 7 equivale aos milésimos. É lógico, pessoal, que eu tenho muito mais ordens, tanto na parte inteira quanto na parte decimal. Mas vamos, por enquanto, ficar nesses elementos aqui, pois já é o suficiente para que a gente entenda o que são números decimais. Legal? Então, além de saber e identificar o que são números naturais, é muito importante que você saiba compará-los. E a comparação eu tenho 3 maneiras.
eu posso dizer que o número decimal é igual ao outro, utilizando esse símbolozinho da igualdade. Eu posso dizer que o número decimal ele é maior que o outro, utilizando esse sinal aqui de desigualdade, certo? Onde essa abertura, a abertura, no caso, ela sempre se direciona para o maior dos números. Como assim? Vejamos aqui um outro exemplo. Supondo que eu tenho aqui, eu quero comparar 7 e 9. Só um exemplo, certo? 7 e 9, mas professor, não são números decimais. Não tem problema, porque a comparação a gente pode fazer entre qualquer tipo de número, tá? Eu só quero te mostrar aqui a utilização dessas duas desigualdades. Então vejamos. Eu tenho aqui o número 7 e tenho aqui o número 9. Qual deles é o maior? Obviamente, 9 é maior que 7. Sendo 9 maior que 7, portanto, então, eu vou colocar a abertura em direção ao 9, tá? Então, reparem que sempre a abertura da desigualdade, ela ficará em direção, aliás, ao maior dos números, tá bom? Então, essa ideia a gente também vai utilizar em relação aos números decimais. Portanto, quando a abertura está aqui à esquerda, a desigualdade significa é maior que. Quando a abertura está para a sua direita, significa que essa desigualdade recebe o nome de é menor que. Agora, por que isso? Porque quando a gente vai ler a comparação entre números, nós sempre lemos essa comparação do valor da esquerda para o valor da direita. Até porque, pessoal, veja aqui comigo. Em comparação ao 7 e 9, eu posso ler essa expressãozinha aqui, certo? Eu posso ler essa afirmação de duas maneiras diferentes. Quais são elas? Eu posso dizer que o 9 é maior que o 7, ou eu posso dizer que o 7 é menor do que 9. Tá? Então, reparem que nós temos esse tipo de leitura de duas maneiras diferentes, ok? Mas a mais comum é você ler da esquerda para a direita. Automaticamente, então, aqui eu poderia dizer que 7 é menor do que 9. Repara que a desigualdade, ó, é menor que. Então, 7 é menor que 9. Perfeito? Vamos agora verificar como é que a gente realiza a comparação entre números decimais. Nós temos que analisar duas coisas. A primeira delas é comparar as partes inteiras. Ou seja, eu tenho que verificar os valores numéricos que vêm antes da vírgula, ou então as que estão localizadas à esquerda dessa vírgula. Legal? Aqui nesse caso, olha só, a parte inteira desse primeiro número, 11,56 é 11. Do 9,38, a parte inteira é o 9. Bem, se a parte inteira aqui é 11 e aqui é 9, pelo fato de o 11 ser maior que 9, automaticamente 11,56 é maior que 9,38. E aí, nesse caso, pessoal, não nos interessa saber quem é a parte decimal, até porque a comparação já foi feita entre a parte inteira. Legal? Agora, vamos supor que as partes inteiras são iguais. O que acontece? Se as partes inteiras são iguais, nesse exemplo aqui, ó, 14,14, aí você tem que analisar algarismo a algarismo após a vírgula. Ou seja, eu tenho que analisar cada algarismo, cada ordem de algarismo após a vírgula. A gente começa... Opa, me perdi. A gente começa aqui sempre pelos décimos. Reparem que os décimos é a ordem que está logo após a vírgula. Então, ó, 14,14. Opa, a parte inteira é igual. Bacana. Vamos comparar agora a parte decimal. Logo após a vírgula, nesse primeiro número, eu tenho 6. Logo após a vírgula, nesse primeiro número, eu tenho o 8. Pelo fato de o 8 ser maior do que 6, então esse número da direita é maior que o da esquerda. Mas a leitura, não se esqueçam, se dará dessa maneira. Automaticamente, 14,64 é menor do que 14,83. Legal? Agora nós temos também uma outra situação que é,
Vamos supor que, de repente, a parte inteira e os décimos são iguais. Ou seja, tanto a parte inteira quanto o primeiro algarismo que aparece após a vírgula, todos são iguais. Sendo eles iguais, então, a gente faz a comparação com a próxima ordem decimal, onde a próxima ordem decimal após os décimos, nós temos os centésimos. Então aqui, por exemplo, olha só, eu tenho 23,56 e eu tenho 23,53. Opa, 23,5, 23,5. Essa parte que está escrita em alaranjado, repare que são iguais. Então vou comparar agora os centésimos. Aqui eu tenho 6 pintado de vermelho e aqui eu tenho 3 também pintado de vermelho. E está pintado dessa cor para que você repare que eu estou comparando agora esses dois números. Perfeito? O que acontece então? Pelo fato de 6 ser maior que 3, eu vou utilizar então esta definição, tá? Esta desigualdade. Automaticamente, 23,56 é maior que 23,53. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós aprendemos o que são números decimais, como reconhecer esses números utilizando, aliás, com a utilização da vírgula. Lembrando que, rapidamente, tá? Esse pontinho aqui é só o ponto de separação de uma classe ou do milhar. Como assim? As classes, elas sempre pegam de 3 em 3 ordens. Portanto, unidade, dezena e centena forma uma classe. Separa-se com ponto, segue para outra classe com 3 outros algarismos. Aqui só tem um, mas não há problema nenhum, tá bom? E, além de reconhecer esses números decimais, nós trabalhamos também os 3 símbolos de comparação entre eles, que são o igual é igual a, é maior que, é menor que. Te mostrei também como é que a gente pode fazer para comparar dois números decimais quaisquer. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.